Bem-vindos a mais um Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Nesse mês de novembro estamos com a temática especial, Novembro Azul, o entendimento bíblico do papel dado ao homem. Na verdade, dado a ambos, mas especialmente ao homem. Então, já tivemos uma sequência de lives. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir, volta lá e seja então edificado, porque são temáticas que podem abençoar a sua vida, o seu casamento, certamente a vida do seu cônjuge. Então volta lá e vê as temáticas do mês de novembro. Já tivemos convidados, vários entrevistados convidados conosco. Estamos usando até a segunda-feira para receber entrevistados convidados também. A segunda-feira é o quadro Florescendo no Dia a Dia, apresentado por mim, José Lourenço, mas nesse mês de novembro estamos recebendo entrevistados convidados. E tem semanas que haverá live extras. Essa semana vai haver uma live extra amanhã com o pastor Jonas Júnior e a Lia Xavier. Eles vão contar um pouco do testemunho deles, da história de como eles se conheceram. O tema é Em Defesa do Casamento, um testemunho de amor e dependência do Senhor. Hoje quem está conosco é o pastor Tiago Moreira e ele vai tratar o tema Provendo Amor para a Esposa. Espero que você então seja edificado e sua vida seja transformada pelo ensino da Palavra de Deus. Então ele está aqui, eu vou colocá-lo. Bem-vindo, pastor Tiago. Tudo bem? Olá, Gisele, como vai? Tudo bem? Graças a Deus. Prazer receber Me ouve você. bem? Consigo ouvir bem, graças a Deus. Tivemos uma live bem comprometida ontem com o áudio, ficou ecoando. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. E uma outra live esse mês ficou bem baixo o som. Mas, graças a Deus, quando tem uma boa internet, e às vezes a localização do celular também ajuda para sair do som, essas coisas. Então, estou escutando bem. Se mais alguém tiver aí, se quiser falar alguma coisa. Então, o pastor Tiago Souza Moreira, ele é paulista de nascimento, ele é casado com a Celina Moreira, ele tem 2 filhos, é o Timóteo e a Daniele, eles têm 8 anos de idade, ambos têm 8 anos porque são gêmeos. Graças a Deus que deu ao pastor um casal de gêmeos, um privilégio mesmo. Ele é pastor na Igreja Batista Regular em Jardim Tremembé, juntamente com mais outros 2 pastores, né? O Carlos Pacotina e... como é o nome do outro? E o pastor João Neto. João Neto. Ótimo. Isso. E o pastor Neto está envolvido em aconselhamento bíblico há cerca de 12 anos. Na igreja Isso. dele tem uma clínica, né? CAD, né? Clínica de Isso aconselhamento mesmo. e discipulado bíblico. E também é associado ao BCB. Então, o pastor ele tem bacharelado em teologia pelo Seminário Logos, como também tem bacharelado em farmácia pela Universidade UNG, acho que aí é em São Paulo, né? Pós-graduação em aconselhamento bíblico, mestre em ministério pelo Seminário Logos também, mestre em ciências da religião e doutorando em ministério pelo Dallas. Graças a Deus, pastor, pela carreira nos estudos. Eu sempre gosto de estar estudando, né? De vez em quando minha esposa pergunta para mim, quando você vai parar de estudar? Minha resposta é, eu acho que eu não vou parar. É sempre bom poder se aperfeiçoar e eu gosto desse ambiente de estudo mesmo, né? Então, é muito bom. Que bênção, pastor. Um privilégio mesmo. Graças a Deus. O senhor ensina no seminário as disciplinas... ele é professor no Seminário Logos, em São Paulo. Ensina Novo Testamento e aconselhamento bíblico. É isso? Exato. São as áreas que eu tenho atuado mais lá, na área de aconselhamento bíblico e na área de Novo Testamento. Que bênção, pastor. Graças a Deus por sua vida. Tenho escutado seu bom testemunho no serviço nesse sentido. E graças a Deus pelo desejo de estudar. Isso é algo muito bom, especialmente para um pastor, um líder de uma família. É muito importante mesmo. Que Deus conceda graça e força para conciliar tudo e continue progredindo cada vez mais. Amém. Então é isso. Muito bem-vindo a Unidas pela primeira vez. Espero que o Senhor possa retornar no tempo oportuno que Deus possa prover.
Então, o pastor Eu que agradeço o convite aí, Gisele. Prazer estar com você, estar com o pessoal aí que participa do canal e conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante aí nesse mês, né? Sobre o papel do homem. E dentro do tema que a gente vai falar hoje, da importância de prover amor e proteção para a esposa, é fundamental a gente refletir sobre isso, porque de fato é uma necessidade em nossas igrejas, né? Uma visão bíblica a respeito do papel do homem. Isso é fundamental para cada um de nós e para cada uma de nossas igrejas e famílias. Perfeito, pastor. Ótimo. Então é isso. Já tomei 7 minutos do pastor. A temática é essa, provendo amor para a esposa. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é, biblicamente falando, qual é o papel do homem em relação à esposa? Certo. Então eu quero resumir, né, essa nossa primeira pergunta aí, em 2 textos principais que o Novo Testamento nos apresenta a respeito do papel do homem. Né? Eu sei que já tiveram outras lives e você que participa do canal aí já ouviu, o pastor Sacha aí, eu sei que ele esteve com vocês também, falando sobre o papel do homem como líder, então eu não vou me ater muito a esses pontos, mas eu quero só destacar algumas coisas que vão entrar junto no que a gente vai falar na nossa conversa hoje. Tá? Então o primeiro texto, que é o texto menorzinho, está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Tá? Esses 2 textos que eu vou ler são bem diretos, falando para o homem, para o marido, né? Ambos os textos falando sobre o papel do marido. O primeiro texto, 1 Pedro 3, 7, diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então esse é o primeiro texto bem direto, assim, que Pedro, na sua primeira carta, nos apresenta aqui sobre o papel do marido, né, o papel do homem. E ali o texto está nos destacando esse papel de consideração, de considerar a esposa, de conhecê-la, de tratá-la com esse discernimento, com conhecimento, e também de protetor, de certo sentido. O texto usa a expressão, que literalmente ali seria a mulher como um vaso mais frágil, né? A ideia do homem é aquele como cuida, protege, tem consideração para com a sua esposa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa conversa aqui, porque essa proteção não envolve apenas questão física, né? Mas ela envolve diversos aspectos do homem aí como líder do seu lar, como aquele que deve cuidar, ajudar e prover, né, esse tipo de proteção para a esposa, que é um dos tópicos que nós queremos abordar hoje, né? E o outro texto, mais conhecido e maior, está em Efésios capítulo 5. Aquele texto que fala, né, que Paulo compara o relacionamento entre marido e esposa com o relacionamento entre Cristo com a sua igreja. Um texto muito bonito, onde os maridos são chamados a amarem suas esposas. Lá a partir do versículo 25 de Efésios 5, eu vou resumir o texto, porque o texto é um pouquinho grande aqui, para a gente considerar, mas diz assim: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então eu li dos versículos 25 até o 29 de Efésios 5 aqui, onde Paulo coloca qual é o papel do marido cristão, né? Como ele deve tratar a sua esposa, provendo amor e tendo como referencial o modelo de Cristo. Então esses 2 tópicos que nós vimos aí nesses versículos vão ser o tema da nossa conversa hoje, né? O tema do que a gente vai compartilhar aqui hoje. Como um marido pode e deve, de que formas ele deve prover esse amor e essa proteção que a Bíblia ensina que ele deve fazer com relação à sua esposa. Então, como um marido cristão faz isso hoje, né, no século XXI, na época que nós vivemos, como nós podemos considerar essas 2 realidades e como maridos cristãos podem ser fiéis às instruções, às recomendações bíblicas de prover amor, de prover proteção à sua esposa. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso hoje, baseado nesses 2 textos principalmente.
Muito bom, professor. Muito bom. Então, por onde o homem pode começar? O homem, então, assistindo essa live, por onde ele pode começar a desenvolver o seu papel como homem? Tá. Essa é uma questão interessante, porque a gente está falando de um tema, né, de prover amor e proteção para a esposa. E é lógico, eu vou falar aqui para os homens que estão assistindo, mas eu sei que também muitas mulheres vão assistir, né? E a maioria mulheres, provavelmente, né? Que acompanham o canal aí. E isso é algo importante para falar tanto para os homens que assistem quanto para as mulheres. Porque quando a gente pensa em amor, né, principalmente na questão do amor, a proteção também, mas principalmente na questão do amor, geralmente a gente pensa no relacionamento entre as pessoas, né? Entre o homem e a mulher, entre o casal. Porém, para que esse amor seja de fato bem desenvolvido, né, como um homem consegue de fato prover o amor necessário para sua esposa, ou prover a proteção necessária para sua esposa, isso começa no relacionamento dele com Deus. Não começa no relacionamento com sua esposa, começa primeiramente no relacionamento com Deus. Tudo começa com uma vida de adoração ao Senhor. Se eu não amar ao Senhor, e talvez por isso Jesus Cristo... ele sempre, e as escrituras como um todo, os apóstolos, né, seguiram os ensinos de Cristo, de sempre ligar o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu não consigo amar meu próximo genuinamente, verdadeiramente, de acordo com o padrão divino, e o padrão colocado por marido aqui, que é um padrão alto, né, um padrão de Cristo, amar como Cristo amou, eu não consigo fazer isso se eu não amar primeiramente a Deus. Talvez aqui esteja a falha de muitos homens, né, ou de muitas pessoas. A expectativa de um amor no relacionamento, no casamento, de um amor conjugal, a parte de uma vida de devoção a Deus. E isso não é possível, verdadeiramente. Então, por onde o marido começa a desempenhar o seu papel como protetor, como alguém que ama sua esposa, que honra sua esposa, que trata ela adequadamente, biblicamente falando, ele começa com uma relação de amor a Deus, em primeiro lugar. De adoração ao Senhor. Se ele não amar ao Senhor, e aí, né, a Bíblia mostra, não tem como a gente amar e nos devotar a dois senhores. Ou a gente vai amar o Senhor genuinamente, ou a gente vai colocar algo no lugar, um ídolo no lugar, e geralmente esse ídolo está relacionado aos desejos do nosso coração. Então não tem como eu amar a minha esposa genuinamente se eu não amo o Senhor primeiro, porque senão eu vou ser egoísta. Eu vou pensar primeiramente em mim. Eu vou pensar no que eu desejo, no que eu quero, no que está no meu coração, e eu não vou amar minha esposa. Daqui a pouco a gente vai definir um pouquinho, né, sobre amor e proteção e tentar tirar algumas ideias erradas da nossa cultura, porque amor envolve doação. O texto mostra, o texto que a gente acabou de ler, que Cristo amou e se entregou por sua igreja. Então amar é se doar, é se entregar em favor. E eu não consigo fazer isso se eu não estiver amando o Senhor primeiro. Porque senão eu vou amar a mim mesmo. Eu vou querer a minha vontade. Eu vou querer que as coisas sejam feitas do meu jeito. Eu não vou me doar em favor da minha esposa, pelo contrário, eu vou fazer dela, vou fazer com que ela faça as coisas para mim e vou tratá-la, em vez de amá-la, vou tratá-la simplesmente como uma serva. E as escrituras mostram que tudo começa no meu relacionamento com Deus. Então, o primeiro conselho que eu daria, tanto para os homens que estão nos assistindo, quanto para as mulheres que estão assistindo aqui, que são casadas, ou até aquelas que pretendem casar, que elas, primeira coisa, é incentivar a vida espiritual e o relacionamento do marido com Deus. E para o marido é nutrir a sua vida com o Senhor. Através de devocional, através de vida como igreja, através de vida de oração e todas as práticas que a gente já conhece, né, de vida espiritual, de vida devocional. Um amor à esposa, a proteção à esposa começa com o amor a Deus. Sem isso, não será desenvolvido adequadamente. Muito bom. Se caso a esposa tem que desenvolver o vídeo de oração pelo marido, né? Então, para que ele... Sim. Vida de oração e incentivo ao marido a ser um homem piedoso. Porque muitas vezes o que eu percebo como pastor de igreja, Gisele, é o seguinte: às vezes a mulher, ela quer que o marido a ame
E ela tem mais preocupação que ela seja amada do que o marido ame a Deus. E isso, no final das contas, né, a expressão que se usa é um tiro no pé. Né? Vocês já ouviram essa expressão? Mas ela está querendo alguém que a ame, mas ela nunca vai ter esse amor verdadeiro, genuíno e bíblico se o marido não amar o Senhor primeiro. Então, às vezes, ela acaba até atrapalhando o marido de servir na igreja, atrapalhando o marido de ter uma vida piedosa, devocional, porque às vezes ela quer a atenção para ela, ou o amor para ela em primeiro lugar. Então, por isso que o conselho é: incentive o seu marido a estar envolvido, a ser piedoso, a amar o Senhor, a ler as Escrituras, ore com ele, leia a Bíblia com ele, incentive a isso. É a melhor coisa que ela pode fazer pelo casamento dela. E meninas que estão olhando em futuros maridos aí, em relacionamentos, o que elas têm que olhar? O quanto esse homem ele ama a Deus. Não o quanto ele ama a ela em primeiro lugar, mas o quanto ele ama a Deus. O quanto ele está disposto a servir ao Senhor. E para os maridos o conselho é: invistam na sua vida com Deus. Se você amar a Deus, a consequência é que você vai amar a sua esposa. Porque Deus fala que você deve amar a sua esposa. E se você ama a Deus, você vai querer obedecê-lo. E aí você vai amar a sua esposa também. Se torna uma consequência natural. Mas quando a gente inverte a ordem, nós criamos ídolos e atrapalhamos todo o processo. Perfeito. Muito importante, pastor, compreender isso, né? E a esposa, entendendo isso, incentivar realmente o esposo, então não ficar com ciúmes, digamos assim, dele estar gastando tempo em estudar a palavra de Deus e servir ao Senhor, como o senhor já falou. Pelo contrário, deve ter essa alegria de saber que o marido está estudando mais para aprender mais do Senhor. Isso vai converter na vida dele, na família. Se ele for pastor, abençoar a comunidade, né, da igreja, e por onde ele andar, certamente se ele andar com Deus, pode abençoar as pessoas. Muito importante mesmo. Sim. E é muito fácil cair nesse pecado, nós mulheres, de querer que atenção para nós, focar em nós, e até com a desculpa de que não, isso é bíblico, você tem que me amar. A mesma coisa quando o marido da esposa. Sim. Todos nós caímos nesse perigo, né? Por isso que nós precisamos ser relembrados e voltar o nosso coração para o Senhor, tanto maridos quanto esposas, né? Todos nós caímos nesse perigo. Muito bom, pastor. Muito bom relembrar isso. Então, como o senhor já adentrou aí, já disse que ia falar, o que seria amor e proteção? Muito bem, vamos tentar definir um pouquinho, porque tem muita confusão sobre isso na nossa cultura, né? Quando a gente fala a respeito de amor e até de proteção, mas talvez até um pouco mais falando diretamente sobre amor, tem muita confusão sobre isso, né? Na cultura que a gente vive, cultura ocidental e cultura atual, nós temos uma visão muito romantizada do amor, né? Muito hollywoodiana. Então, muitas vezes a visão que se tem de amor é a visão que se tem dos filmes, né, das novelas, das séries, daquilo que é passado nas propagandas, no marketing, na televisão, na internet. Então, muitas vezes nossa visão de amor está muito mais relacionada ao que a cultura define como amor do que o que as escrituras definem como amor. Então, essa confusão é muito comum na nossa época. E até por isso leva a alguns problemas do que a gente falou anteriormente, da busca, do que por exemplo, a mulher busca num homem, o que ela acha que é um homem que a ama. Então tem muita confusão a respeito disso na nossa cultura. Então quando a gente olha para as escrituras, a gente precisa entender o seguinte: o que é amor? E eu gosto de uma definição que tem algumas partes, eu quero olhar um pouquinho dessas partes. Né? A definição que eu gosto de amor, ela diz o seguinte: amor é uma atitude de doação, onde você dá à pessoa aquilo que ela necessita e não aquilo que ela merece. Tá? E entender alguns elementos dessa definição é importante. Por quê? Primeiro que o amor é uma atitude de doação. E quando a gente fala atitude, é importante a gente pensar porque a nossa cultura pensa em amor primariamente como sentimento, não como ação. Então as pessoas pensam em amor como algo que eu sinto. Por isso que as pessoas em algum momento falam assim: não, mas eu não amo mais. Ou acabou o amor. Ou coisas do tipo. Porque elas estão pensando em algo que ela está sentindo. Interiormente e subjetivamente.
É claro que amor envolve sentimento. Deus nos criou com emoções, tá? Mas amor não é apenas sentimento. Ele envolve, né, emoções, Deus nos criou com elas, mas amor é muito mais do que isso. O texto que a gente leu, de Efésios 5, fala como Cristo amou a igreja. O texto diz que ele se entregou por ela. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Se a gente for para aquele versículo bem conhecido, que a gente decora, né, desde criança na igreja, de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o ato de amor de doar o seu filho. Né? Então, amor envolve uma atitude de doação em favor de outra pessoa. Nós precisamos entender isso, porque muito do que é colocado como amor, e como esse amor romântico da nossa cultura, né, o romantizado, ele tem como foco o eu. Então você vai lá, né, desde pequena, a menina, né, ela é incentivada pelos filmes da Disney, né, de encontrar o príncipe encantado que vai suprir todos os sonhos e desejos do coração dela. Então, nossa perspectiva de amor na nossa cultura, eu estou usando o exemplo da menina, mas com o homem é a mesma forma, né, de outras maneiras, mas acontece a mesma coisa, ela é muito centrada no eu. Amar alguém ou ser amado é alguém que vai me completar, é alguém que vai suprir meus desejos, é alguém que vai fazer tudo o que eu sempre quis, que vai suprir todos os meus sonhos a respeito da vida. Então a gente sempre pensa no eu em primeiro lugar. E o amor bíblico é o contrário, é um ato de se doar em favor do outro. Como eu amo? Me doando em favor de outra pessoa. Se você olhar as características do amor, lá em 1 Coríntios 13, um texto que está falando de amor entre os irmãos, ele vai falar de várias características, como paciência, né? O amor é paciente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor, e ele vai dando uma lista, né? Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, ele vai dando uma lista de características do amor que mostram que amor vai muito além do que eu sinto. Ele envolve doação em favor da pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de prover amor para a esposa, não é simplesmente algo que eu sinto, mas é prover, me doando como um servo, né, para suprir aquilo que ela necessita, que aí entra a segunda parte da definição. Amor é dar o que a pessoa precisa, e não o que ela merece. Porque como conselheiro bíblico, talvez uma das frases que eu mais ouço em aconselhamento conjugal é: pastor, mas meu cônjuge não merece. E se nós formos partir da ideia do mérito, de fato, nenhum de nós merece. Nós somos pecadores e falhos. E se nós começarmos a nos relacionar com base no merecimento, nós vamos ver que nós vamos ter muitos problemas nos nossos relacionamentos. Eu diria que a maior parte dos problemas dos nossos relacionamentos são por causa dessa visão de basear no mérito. Então eu não faço meu papel como marido porque minha esposa não merece. Ou, eu não faço meu papel como esposa porque meu marido não merece. E em vez de a gente entender que amor envolve graça, misericórdia e dar o que a pessoa precisa e não o que ela merece, que foi justamente o que Cristo fez conosco, sua igreja, ele não deu o que a gente merecia. Nós merecíamos a condenação por causa do nosso pecado. Mas ele nos deu vida, ele se entregou por nós, ele se doou e deu aquilo que nós precisávamos. Então, definir amor é entender que amor não se restringe a sentimentos. E amor envolve você se doar em favor de outra pessoa, dando aquilo que ela precisa, que ela necessita, com graça, misericórdia, e não aquilo que ela merece. E quando a gente entra, e aí tentando ser um pouco mais breve aqui, para a gente não consumir muito do nosso tempo, quando a gente entra na questão da proteção, a gente também precisa entender isso, que a proteção do marido, a esposa, biblicamente, não é só na questão física. Quando a gente pensa proteção, prover proteção, geralmente a gente pensa assim, né? O homem, ele foi criado fisicamente, biologicamente, né, com mais força, então ele deve proteger o seu lar fisicamente. Mas não é só apenas isso. O homem como líder, e já teve uma live sobre isso aí, que eu sei, ele é responsável em ser aquele que cuida, que olha os perigos ao redor da família. A gente está focando na esposa hoje,
Eu sei que vocês vão ter uma live para falar sobre filhos também, semana que vem, mas que cuida da família, que protege dos perigos, que na nossa época talvez sejam perigos muito mais virtuais, de ideologias, do que físicos em si. Então, o prover proteção para a família, o prover proteção para a esposa, é ter discernimento, é estar atento aos perigos, ao que se passa dentro da casa, aos relacionamentos ao redor, às ideologias que têm adentrado e como nós podemos nos proteger biblicamente desses perigos, tendo a nossa família, o nosso casamento firmado na palavra de Deus e não naquilo que a cultura ensina. Então, proteger e amar, nós precisamos olhar essas duas definições, esses dois conceitos à luz das Escrituras, porque os conceitos que a sociedade apresenta, eles são bem diferentes. E às vezes já pensar, não, eu amo minha esposa, mas se a definição estiver errada, provavelmente eu não estou amando da maneira como deveria, ou da maneira como a Bíblia, o Senhor, através da Bíblia, nos ensina. Maravilhoso. Realmente, pastor. A maior parte dos nossos problemas dos relacionamentos é essa visão realmente hollywoodiana e não bíblica do que é amor, né? É muito fácil ficar enjoado do outro, mas essa ideia de doação, especialmente para a mulher, né? Essa questão é mais emotiva, o homem é mais racional, se bem que a visão hollywoodiana também deve afetar, né, o homem. Mas precisamos voltar para as Escrituras e que Deus ajude, especialmente o casal, né? Porque Sim. Por meio do casal que reflete a igreja e que Deus, o plano de Deus, né? Para a família e tudo. Muito bom. Como desenvolver amor bíblico com as esposas, pastor? Joia. Então vamos entrar um pouquinho na parte mais prática, né? Nós falamos sobre, né, que o marido ele tem essa função, né, ele tem esse papel de prover amor, de prover proteção. Falamos um pouquinho dos perigos, das definições aí corretas biblicamente, mas como isso se dá na prática, né? Como a gente desenvolve, né? Como homens conseguem desenvolver amor para com as suas esposas no dia a dia. Bom, partindo da definição que nós já tivemos aí, né, a respeito de amor, sobre doar-se, e um elemento aí, né, olhando para o modelo que nós temos em Efésios 5, que nós lemos lá, o modelo de Cristo, que envolve uma doação sacrificial, né, talvez essa seja a palavra mais forte, né, e eu sempre brinco com os homens da igreja lá, né, porque a gente vive muitas vezes com base em comparativos, né, mas muitas vezes nossos comparativos não são adequados. Então às vezes a gente fala assim, pega um exemplo ruim, né? Um exemplo de um marido que tratou mal a esposa e vira para a nossa esposa e diz assim, tá vendo como você tem um bom marido? Olha como aquele marido trata a esposa, né? Olha como você tem um bom marido e tal. Mas quando a gente olha para as Escrituras, o nosso padrão é Cristo. E aí nesse padrão nós estamos sempre abaixo, né? O padrão que as Escrituras nos chama a imitar é Cristo. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, se doando por ela, deixando de lado os seus interesses, deixando de lado as suas vontades para servir e se doar em favor da sua esposa. Então, isso é amor, biblicamente falando. E como o marido faz isso? Bom, o primeiro passo a gente falou lá anteriormente, na nossa segunda pergunta, né? Primeiro ele precisa amar a Deus. Se ele não ama a Deus, se ele não conhece o Senhor, se ele não tem uma vida disposta a adorar o Senhor acima de todas as coisas, ele nunca vai fazer isso, porque isso é algo sobrenatural. Amar dessa forma, sacrificialmente, por isso que isso é uma exigência, né? Uma ordem bíblica para os maridos cristãos, né? Que consideram a palavra. Porque o homem natural, como a Bíblia chama, né, alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, não vai conseguir buscar isso aqui nunca. Porque naturalmente, na nossa natureza pecaminosa, nós somos egoístas. Nós queremos que os outros façam para nós. Nós não queremos nos doar, pelo contrário, nós queremos que os outros se doem em nosso favor.
Nós queremos que os outros nos sirvam, nós queremos que os outros façam as coisas para nós. Agora, a visão que as Escrituras nos apresentam é uma visão de doação. Muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada sobre o papel do homem e da mulher. E provavelmente aqui nesse canal vocês já devem ter falado várias vezes sobre isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o papel da mulher é mais difícil. Porque a mulher ela tem que se submeter ao marido, e o marido é dito que ele tem que amar. E muitas vezes pela definição errada de amor, como a gente já falou. E as pessoas não entendem que o chamado para o marido é um chamado de ser um servo da sua esposa. É lógico que ele é o líder, mas é o líder no modelo de Cristo, de uma atitude de servo que se doa. E não aquele líder, como a gente está acostumado, que simplesmente manda os outros fazerem as coisas. É um líder servo. É o modelo de alguém que está disposto a se doar em favor da esposa. Então eu listei algumas coisinhas aqui, baseado em estudos, não apenas meu. Eu queria até indicar um livro que eu acho muito bom, tá? Para aqueles homens que estão nos assistindo, ou talvez até para aquelas esposas que querem ajudar seus maridos, talvez seria um bom presente. É esse livro aqui da editora Nutra, do Lu Priolo, Maridos Perseguindo a Excelência. Eu tenho. Esse livro, para mim, é o melhor livro que nós temos aqui em português sobre o papel do marido e como desenvolvê-lo. O legal desse livro é que, além dele falar do papel do marido, ele dá várias ideias práticas de como fazê-lo. Ele tem perguntas, inventários, testes e várias coisas muito, muito didáticas, muito práticas. E algumas das ideias que eu vou citar aqui, inclusive, foram extraídas desse livro e de outros materiais, sobre como o marido desenvolve amor com a sua esposa. Então, eu coloquei só algumas coisas aqui para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Então, uma coisa, por exemplo. O marido que ama sua esposa, ele está disposto a investir tempo para ter boa comunicação com ela. Isso é um ponto importante do relacionamento. E quando eu digo investir tempo para ter boa comunicação, muitas vezes é parar tudo, desligar tudo para conversar. Alguém está pedindo para repetir o nome do livro? É Maridos Perseguindo a Excelência. Tá? Para aqueles que estão assistindo aí, tá? Da editora Nutra, o autor é Lu Priolo, tá bom? Se você entrar no site da editora Nutra, você vai ver esse livro lá. Inclusive saiu uma nova edição agora. Esse que eu tenho é antiga. Esse que eu tenho é antiga. O sorteio, vai ter um sorteio esse mês de 2 livros. Um deles é esse livro, O Homem Bíblico. Que beleza. Nem sabia, que beleza. Excelente livro, muito bom sorteio. Então, ter boa comunicação envolve você separar tempo, algo que muitas pessoas, talvez o bem mais precioso das pessoas hoje em dia, Tudo que a gente fala que a gente não faz, a gente fala que é por falta de tempo. Mas eu não tenho tempo, não dá tempo e tal. Então, amar é investir tempo. Investir tempo para parar tudo, conversar, desligar a televisão, celular, os tablets e todas essas coisas que consomem tanto do nosso tempo e da nossa energia no nosso dia a dia, para ter uma boa comunicação. A gente ficou tão, vou usar esse termo, viciado com a tecnologia, que muitos de nós, dentro das nossas casas, não tem mais tempo de conversa. A gente pensa que tem tempo junto quando a gente senta e assiste um filme. Se sentar e assistir um filme, tem o seu valor e tem o seu tempo para isso. Não tem problema com isso. É um bom momento de lazer entre o casal, de entretenimento, não tem nenhum problema com isso. Mas se é só isso o tempo junto, nós não estamos nos comunicando, nós não estamos conhecendo, o texto de 1 Pedro 3,7 que a gente falou, um do papel do marido é conhecer a sua esposa. E esse conhecimento é dinâmico, porque nós mudamos. Uma das reclamações que eu ouço no aconselhamento conjugal é: pastor, mas meu cônjuge, meu marido, minha esposa mudou, não é a mesma pessoa que eu casei. E apesar das pessoas acharem isso um absurdo, na verdade isso é o natural. Porque imutável é só Deus, nós mudamos o tempo inteiro. Nós mudamos para o bem ou para o mal, mas nós estamos em constante transformação. Então nós precisamos conhecer um ao outro constantemente, e para isso a gente precisa investir tempo. Investir tempo de relacionamento, tempo de qualidade. Isso é amar. Outro ponto. Estar continuamente fazendo o trabalho diário de perdão e reconciliação.
Então, maridos devem, como líderes do lar, buscar perdoar, se reconciliar quando tem algum problema. Saber lidar com os conflitos de maneira bíblica. Não deixar simplesmente, vai passar, as coisas vão passar. Não, mas resolver o que precisa ser resolvido e exercer amor, perdão, reconciliação, porque nós somos pecadores e vamos ferir um ao outro. Não podemos cair na falsa expectativa de que, não, eu nunca vou ferir minha esposa, ou ela nunca vai me ferir, a vida vai ser um mar de rosas, a gente não vai ter problema. Não, vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas nós precisamos aprender a lidar com eles. Outro ponto é ser uma pessoa que auxilia a esposa nos seus deveres e necessidades. Então, muitas vezes, o marido ele não auxilia e não dá aquilo que a esposa precisa. Às vezes a esposa precisa um tempo de descanso, às vezes ela precisa de ajuda com algo que tem que ser feito em casa, às vezes ela precisa compartilhar sobre algo, ou precisa de uma instrução, uma orientação sobre algum outro motivo. Eu estou tentando ilustrar diversas possibilidades aqui, mas o marido ele precisa suprir as necessidades da sua esposa, ajudá-la com seus afazeres, ajudá-la com o que ela necessita. Então, e aí a gente pode pensar desde coisas básicas e simples, como tarefas do lar, até coisas mais complicadas e necessárias, como planejamentos e uma série de coisas. Mas o fato é, nós maridos precisamos tirar aquela mentalidade que nós temos de que o lar é simplesmente um local de descanso. Ele também é um local de descanso, mas ele não é simplesmente um local de descanso. Porque muitas vezes nós colocamos na nossa mente, não, eu trabalhei o dia inteiro, agora eu vou para casa e eu não vou fazer mais nada. E eu vou descansar. E a gente esquece que no lar nós temos um ministério. Com nossas esposas, para aqueles que têm filhos, com os nossos filhos. E quando o marido tem essa mentalidade, ele se torna alguém indiferente ao lar. Ele não planeja, ele não ora, ele não trabalha as necessidades, ele não ajuda, minhas atividades, minhas tarefas são fora do lar. E aí quando ele vem para o lar, ele vem para uma atitude totalmente passiva e indiferente. Então amar envolve se doar. Se doar para ter tempo com a esposa, tempo de devocional, tempo de oração, com a esposa, com os filhos, suprir as necessidades. Então, só alguns pontos que eu coloquei aqui, que o marido demonstra amor e provê amor para com sua esposa, quando ele está preocupado com o que ela necessita, quando ele está disposto a doar seu tempo, está disposto a doar seus esforços, sua inteligência, suas finanças, para suprir o que é necessário. Muito bom, pastor. E aí você nota, só para a gente fechar antes de ir para a próxima, Gisele, você nota que a tarefa de ser marido, biblicamente falando, nós precisamos da graça de Deus para isso. Nós precisamos muito da força que o Senhor nos dá para desenvolver isso da maneira que o Senhor nos chama a desenvolver. Não é uma tarefa simples, né? Não é uma tarefa fácil. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós vamos errar muitas vezes. Mas eu vejo, né, como pastor de igreja mesmo, eu vejo a urgente necessidade de nós falarmos isso aos homens da nossa geração. Porque nós temos uma geração de homens que são mais lentos na maturidade, no desenvolvimento. Uma geração, na maioria das nossas igrejas, talvez nós tenhamos exceções entre os nossos ouvintes aqui, mas na maioria das nossas igrejas, o maior número de pessoas é de mulheres. As pessoas que assumem serviços na igreja, na maioria das vezes, são mulheres. E muitos homens parecem estar numa letargia, parecem estar numa imaturidade, parecem não estar assumindo o papel que Deus concedeu a cada um deles. Né, como protetores do seu lar, como pessoas que amam suas esposas, que se dedicam, que se devotam, que estão dispostos a fazer o que é necessário para o crescimento da sua esposa e da sua família. É verdade, pastor. Plenamente verdade. E aí a gente já vê jovens com esse perfil, né? Então vai ver que o casamento já não vai bem, porque temos uma geração de jovens assim, até para
fase do cortejo, né? Você vê, não tem muita iniciativa. Imagine as outras coisas. É muito. Porque eles são criados nessa cultura, né? E se eles não têm um pai em casa que é realmente o líder do lar e que dá um modelo necessário, a tendência é que eles vão ser iguais. Claro que Deus usa da sua misericórdia e transforma vidas, e às vezes uma pessoa que não teve um bom referencial de pai em casa, vai ser transformado pela palavra. Mas a tendência, olhando em geral, que vai acontecer, é que nós vamos simplesmente copiar os modelos que têm sido nos dados. Verdade. É verdade. Oremos por essa geração e também ajudemos as crianças, né, a desenvolver esse papel. Os meninos. Sim. Muito bom. Então, falou muito bem como desenvolver amor bíblico às esposas. Agora, como desenvolver proteção bíblica? Nossa última pergunta, às esposas. Sim. Antes da gente fechar aqui o nosso tempo, a gente está falando de ser um provedor de amor e proteção, né? Então, nós falamos bastante sobre amor aí. Eu queria concluir um pouquinho entendendo, né, ou desenvolvendo um pouquinho essa ideia de proteção. A gente começou a falar, né, que proteção não é apenas o aspecto físico da proteção. Envolve também, né, o aspecto físico, tudo, mas não apenas o aspecto físico, né? Como um marido provê proteção para sua esposa? Eu acho que o primeiro elemento é orando por ela sempre. É alguém que tem uma vida de oração. Então, como nós somos provedores de proteção ao nosso lar? Colocando o nosso lar sob as mãos daquele que realmente pode proteger. Eu gosto de lembrar do Salmo 127, né, que diz que se o Senhor, né, não guardar a cidade, o sentinela ele vigia em vão. Então, se o Senhor não protege o meu lar, qualquer esforço humano meu é limitado, ele não tem valor, porque no final das contas nós estamos todos nas mãos de Deus. Então o reconhecimento, a humildade, a dependência do Senhor, eu acho que entra como o primeiro elemento, né? De colocar sempre a nossa família, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo as nossas dificuldades e colocar a nossa família sob as mãos do Senhor, orando por eles. Acho que esse é um primeiro elemento. Um outro elemento é sendo um bom referencial para a nossa esposa. Então, como eu protejo minha esposa? Sendo um bom referencial para ela. Então, tentando ser um pouco mais prático, eu não posso falar assim, olha, cuidado com esse perigo, se eu não tomo o mesmo cuidado. Entende? Eu não posso falar a ela, por exemplo, cuidado com esse tipo de programa que você está assistindo, porque ele passa essa visão, e essa visão não é bíblica. Se os programas que eu assisto, eles também passam uma visão não bíblica, mas que porque eu gosto, eu faço. Entende? Eu tenho que ser um modelo, dar um bom testemunho. E talvez essa seja uma grande dificuldade também das nossas épocas, porque é muito fácil nós falarmos o que é necessário ser feito, mas não necessariamente fazer isso. É aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, como eu protejo a minha esposa? Sendo um bom referencial para ela, né? Do que é bom, do que não é bom, do tipo de conversa que se deve ter, do tipo de conversa que não se deve ter, né? Do que se deve alimentar, do que não se deve alimentar o coração. E aí a gente pode pensar em diversos exemplos aí. Mas ter um bom testemunho, tá bom? Um outro meio de proteção é envolver toda a família, e eu estou falando principalmente para as esposas agora, mas estar certificado, vamos dizer assim, de que a família está envolvida no serviço ao Senhor na igreja local. Esse é um meio de proteção que o Senhor nos deu, que muitas vezes é negligenciado. E às vezes muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas elas evitam o compromisso. É muito pesado, é muita coisa, é muito difícil, e elas evitam, e às vezes querem evitar que suas esposas, inclusive, estejam envolvidas com a igreja local, porque elas vão ter que investir tempo nisso. Mas aí as pessoas esquecem que o servir uns aos outros é uma das formas que Deus nos deu para nos edificar e para nos proteger, mutuamente. Por isso que na Bíblia você vai ver o tempo inteiro
no Novo Testamento sendo falado da mutualidade, né? É orar uns pelos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, amar uns aos outros. E todos aqueles uns aos outros que você vai ver na Bíblia, eles são meios de nos proteger. O autor aos Hebreus fala isso, né? A gente deve se encorajar uns aos outros porque a gente não seja enganado, né, nem endurecido pelo engano do pecado. Então, uma das formas de eu não ser endurecido, de eu não ser enganado, é através do encorajamento mútuo que existe na Igreja de Cristo. Então, uma das melhores coisas que o marido faz para proteger a sua esposa é envolver a sua família no serviço ao Senhor. Isso é uma das grandes coisas que ele pode fazer. Além disso, ter uma vida de pastor dela. E aqui eu não digo só para pastores, não. Para todo marido. O marido, ele é pastor do seu lar. Ele é chamado por Deus para pastorear o seu lar. Então isso envolve ler a Bíblia com a esposa, meditar, fazer devocionais com ela, orar junto com ela. Ou seja, nutrir uma vida de devoção junto com a sua esposa. O texto de Efésios 5, não vai dar tempo da gente aprofundar muito. É interessante porque coincidiu, Gisele, só uma curiosidade aqui, que eu e o pastor Carlos, lá na igreja, nós estamos fazendo exposição do livro de Efésios. Né? O ano todo. Estamos agora no capítulo 5 e eu vou pregar o texto domingo de Efésios 5, de 25 em diante, que é o texto que a gente está até comentando aqui hoje. Então coincidiu de cair na mesma semana a live e o texto que a gente está expondo lá na igreja. Né? Então eu sei que alguns irmãos da igreja aqui até entraram, que eu estou vendo aqui, que estão entrando na live, e já estou até dando uma prévia do que vai ser a mensagem de domingo aqui, para aqueles que são da igreja. Então... mas o que eu estava falando é que o texto de Efésios 5 fala que Cristo amou a sua igreja para purificá-la, né, pela lavagem pura da palavra, a lavagem de água pela palavra e tal. E um dos papéis do marido de proteger sua esposa e de amá-la é ajudá-la nesse processo de purificação também. Marido, como líder do lar, como pastor do seu lar, ele deve constantemente zelar pela vida espiritual da sua esposa. Através de vida de oração, devocionais, envolvimento com a igreja, todas as coisas que nós acabamos de citar. Outra forma de proteger a esposa que eu coloquei aqui é certificar de que ela não esteja sobrecarregada. Isso é algo importante. Não sobrecarregar nossas esposas, ajudá-las no que é necessário, como a gente falou. Estabelecer padrões de santidade no lar. Isso é muito importante, juntamente com a esposa, sentar, conversar, principalmente quando se tem filhos também, mas até quando não se tem filhos ainda, estabelecer padrões de santidade. O que é visto e o que não é visto nessa casa? O que é acessado e o que não é acessado? Que tipo de conversa nós temos e que tipo de conversa nós não temos? E isso é uma das formas de proteger o lar. Porque muitas vezes o que vai adentrando em nosso lar? Conceitos não bíblicos, formas de comunicação não bíblica, então a fofoca, falar mal de outra pessoa, e muitas coisas que vão contaminando o nosso coração, que nós precisamos estar atentos para estabelecer padrões de santidade. Esse tipo de programa, ou esse tipo de conversa, esse tipo de acesso, esse tipo de... Nós não praticamos no nosso lar porque não agrada ao Senhor. Nós não vivemos isso na prática, no dia a dia. Então, são alguns exemplos para mostrar que a proteção, prover proteção, vai muito além de algo físico. O tipo de ter uma boa segurança em casa. Não, proteção envolve aspectos ideológicos, envolve aspectos de visões equivocadas que não vêm das Escrituras, que nós precisamos avaliar biblicamente, filtrar e ajudar o nosso lar a ter uma cosmovisão bíblica, para que isso não contamine o nosso coração, nem o coração das nossas esposas, nem o coração dos nossos filhos. Amém. Maravilhoso. Muito bom, pastor. Se colocarmos em prática esse ensino, com certeza vai mudar muita coisa nas vidas. Graças a Deus. É um desafio, né, Gisele? É um desafio para nós, porque tudo que foi falado aqui, esse livro que eu citei, a gente já estudou com os homens lá na igreja,
no nosso encontro de homens e tudo. E é um desafio constante. É um desafio constante para a minha vida, é um desafio constante para a vida de cada um de nós. Nós estamos em estágio de transformação, nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. E nós precisamos ser relembrados constantemente disso. Constantemente do nosso papel, da nossa vida diante do Senhor, do que nós devemos fazer, do que é esperado de nós, e lutar por isso, porque a nossa natureza pecaminosa, ela vai lutar contra isso. Porque é mais fácil você não fazer isso. É mais fácil dar lugar à preguiça, é mais fácil dar lugar ao comodismo, é mais fácil dar lugar às coisas como elas são. Eu tenho visto hoje, por exemplo, né, é um trabalho que a gente tem feito, inclusive lá na nossa igreja, para mostrar para os nossos homens. Muitas vezes, quem faz todo o trabalho espiritual em casa são as mulheres. E a gente adota, às vezes, um discurso da sociedade de que, por exemplo, educação de criança é coisa de mulher. E você não vai encontrar isso na Bíblia. Os pais são chamados a instruir os filhos, junto com as mães, como auxiliadoras, né, idôneas com as esposas, mas eles têm essa responsabilidade de instruir os seus filhos. E às vezes a gente vai deixando as coisas, né, como estão, porque é mais cômodo, porque é mais fácil, e não exerce aquilo que é esperado de nós. Então, ser um provedor de amor, ser um provedor de proteção para as nossas esposas é uma tarefa que é uma tarefa difícil, que precisa ser constantemente realinhada em nossa mente renovada pela palavra com relação a isso, mas que é recompensador, vale a pena e principalmente é a forma de nós adorarmos ao Senhor. Eu queria concluir, eu sei que nosso tempo está acabando já, mas eu queria concluir com essa ideia. Quando Paulo, né, a gente falou de Efésios, a gente está estudando lá na igreja esse livro, quando Paulo chama o cristão a viver de maneira digna da vocação que ele foi chamado, né, do evangelho que ele está apresentando lá aos Efésios, uma das formas dele fazer isso é sendo um bom marido. E às vezes a gente desassocia isso da vida, né? As pessoas pensam, o que é ser um bom crente? Ser um bom crente é ir na igreja, domingo, assistir os cultos, né, ler a sua Bíblia e orar. Tudo isso é muito bom. Mas ser um bom crente envolve ser um bom marido. Né? Um marido bíblico. Ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom pai. Às vezes a gente tira isso como se elas não fossem parte do que é a vida cristã. Mas eu adoro a Deus sendo um marido que ama a esposa. Eu adoro a Deus sendo um pai que instrui os filhos. Isso é adoração. Por isso que a gente começou lá em cima falando que só é possível através de uma vida de adoração. E eu queria concluir também, fechar, com a ideia de que ao fazermos isso, vale a pena porque nós estamos agradando ao nosso Senhor. Estamos adorando ao nosso Senhor quando estamos provendo amor e proteção para as nossas esposas. Muito bom, pastor. Essa é a verdadeira espiritualidade, né? A gente tem aquela ideia mística de que é ser espiritual lá na igreja, ajoelhado, alguma coisa assim, mas na prática é isso mesmo. Temos essa transformação de vida, como o apóstolo Paulo, ele faz o apelo, né? Como em Efésios, para os maridos, as esposas, a parte prática. Tem a parte doutrinária, já que realmente fomos chamados, né? Agora temos uma posição diante do Senhor, Ele nos elevou até as alturas e tudo. Então agora viva de modo digno de um cidadão celeste, né? Exatamente. Aí a palavra de Deus vai transformando homens e mulheres, famílias, depois vão ensinar essa próxima geração, e é assim que Deus vai então sendo glorificado, porque o conhecimento dele vai sendo passado, né? E pessoas vão sendo formadas. Que Deus possa colher frutos por meio da palavra dele ensinada hoje aqui. Realmente. Amém. Só temos mais acho que 1 ou 2 minutos. Eu até ia perguntar como o senhor, como pastor, faz para que incentivar isso na igreja, mas não sei se daria para falar isso em 1 minuto. Vou tentar, rapidinho. Bom, existem algumas formas, né? A gente tenta fazer sempre encontros de homens voltados para essas temáticas.
né? Então a gente tenta, esse ano, né, com a pandemia e tudo, a gente mudou até algumas coisas, a gente fez uma classe, né, de escola bíblica só de homens na igreja, que a gente tratou sobre isso, né, sobre o que é ser homem biblicamente falando. Então a gente sempre tenta ter momentos específicos, além das pregações, que a gente falou, domingo a gente está pregando expositivamente, então a gente vai entrar nesse tema, mas sempre ter momentos específicos com os homens da igreja para falar sobre paternidade bíblica, sobre masculinidade, sobre o papel do marido, que a gente acha que entende, né, que biblicamente isso é algo fundamental. Então eu acho que isso é feito, além dos aconselhamentos, né? A gente tem, como foi dito lá no começo, a gente tem a clínica de aconselhamento na igreja, então a gente sempre tem aconselhamento com casais, com homens, com jovens que vão casar, né, aconselhamentos pré-nupciais, e com essas medidas, com essas possibilidades, a gente vai inculcando na igreja a importância dessa temática à luz das Escrituras. Muito bom, maravilhoso. Perfeito, pastor. Senhor com chave de ouro. Foi um prazer ter o senhor aqui hoje, poder expor a palavra de Deus e trazer essa exortação muito pertinente nos dias atuais. Espero que Deus possa colher frutos realmente por meio dessa palavra ensinada aqui em muitos corações, em muitas famílias, em muitas vidas. E que pessoas possam tomar uma atitude de colocar em prática a palavra de Deus e assim colher as bênçãos, né, de poder desfrutar dessa obediência e poder colher frutos nesse sentido. Então, muito Amém. obrigada. Foi um prazer para mim, viu, participar também, Gisele, que Deus abençoe aí o seu ministério, né, e os ouvintes aí, as ouvintes e os ouvintes do canal aí, que seja uma bênção e que você possa levar isso para a sua vida e também ajudar outros aí a ter uma visão bíblica através da palavra aí. Deus abençoe a todos vocês que estão aí participando. Amém, pastor. Muito obrigada, foi ótimo. Até mais. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Amanhã teremos a live extra com o pastor Jonas e a irmã Lia, falando um pouco sobre em defesa do casamento, um testemunho de amor e dependência do Senhor. Espero que você esteja então conosco.